Boa tarde a todas e todos, e na realidade eu estou aqui representando 7 organizações, né? Não só a Rede Cerrado. O nosso documento acabou de sair, ele está absolutamente bem fresco, ele saiu hoje, então todo mundo vai conhecê-lo em primeira mão. Nós temos 27 propostas para o Cerrado e eu vou falar um pouquinho sobre elas, né? Assim, bom, no presente momento essa Rede Cerrado, que é uma organização fundada em 1992, que representa uma articulação de mais de 50 associações filiadas e 300 organizações de base comunitária. A gente está aqui representando a nossa história, nesses 26 anos de história, mas mais do que isso, a gente está aqui representando as instituições que fazem parte da Rede Cerrado e que lutam pela conservação do bioma e que também lutam pela garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais do Cerrado. O documento representa o esforço conjunto do Instituto Centro de Vida, Instituto Internacional de Educação do Brasil, IEB, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, o Instituto Sociedade, População e Natureza, o ISPN, o Instituto Socioambiental, o WWF Brasil e a Rede Cerrado. E é resultado de consultas interinstitucionais, incluindo a realização de um seminário aqui na Câmara e de uma oficina, onde outras 13 organizações também participaram da construção desse documento. Dentre as propostas destinadas aos candidatos à presidência do Brasil, destacamos a necessidade de instalar e garantir as condições de funcionamento do Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, o CNPCT, bem como reformular o Conselho Nacional do Programa Cerrado Sustentável, CONACER, vinculando a Casa Civil da Presidência da República para cumprirem o papel de coordenação e implementação das políticas públicas com relevância para o Cerrado, otimizando investimentos e potencializando resultados com inteligência territorial. Destacamos ainda a necessidade de associar a produtividade agrícola e o desenvolvimento socioeconômico responsável, equalizando situações de conflitos com povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, incentivando a conservação e apoiando a restauração da vegetação nativa. É fundamental para a saúde e manutenção dos serviços ecossistêmicos do bioma em longo prazo. Os prejuízos do desmatamento extrapolam questões sociais e ambientais, afetando a economia do país de forma generalizada, inclusive o próprio setor agrícola, que já pode sentir os efeitos das alterações climáticas, sobretudo na oferta e na disponibilidade de água para irrigação, polinizadores para a produção de frutos, do controle biológico e combate às pragas, além da ciclagem de nutrientes para a fertilidade do solo. O Código Florestal trouxe alguns retrocessos e avanços na legislação ambiental. O cumprimento dessa lei pode proporcionar a restauração de 19 milhões de hectares de terras desmatadas e a mitigação de gases de efeito estufa. O Cadastro Ambiental Rural, o CAR, uma das ferramentas integradoras de informações para adequação ambiental das áreas rurais, propriedades, posses, assentamentos e territórios tradicionais, ainda carece de efetiva implementação junto aos povos e comunidades tradicionais, podendo vir a ser um importante instrumento de mapeamento dos territórios tradicionais e dando visibilidade aos serviços ecossistêmicos prestados por estes povos e comunidades e a conservação de seus territórios. Dados do próprio CAR no estado do Maranhão demonstram que há nos territórios tradicionais 79% de remanescentes de vegetação. Isso significa cerrado conservado nestes territórios, reforçando ainda mais a necessidade de tratamento diferenciado a esses territórios no que diz respeito ao apoio técnico e financeiro do Estado para garantir sua inclusão. Destaca-se ainda a necessidade de garantir investimentos em políticas públicas voltadas aos produtos da sociobiodiversidade do Cerrado, ressaltando a importância dos mercados institucionais para o estímulo à produção sustentável da agricultura familiar, com garantia da soberania e segurança alimentar e nutricional e a geração de renda, a conservação por meio do uso dos recursos naturais pelos povos e comunidades tradicionais e famílias agroextrativistas que vivem da economia florestal. Já foi incentivada por programas institucionais, como o Programa de Aquisições de Alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a PGPM Bio e a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, devendo estes programas e políticas serem revitalizados e fortalecidos, com garantia de aportes significativos de recursos. Por último, e extremamente importante e balizador do trabalho, é necessário que o Estado brasileiro reconheça os protocolos comunitários de consulta livre, prévia e informada dos povos indígenas e povos e comunidades tradicionais, como instrumentos da aplicação e salvaguarda das garantias supralegais do Decreto 5051 de 2004, que ratificou a Convenção 69 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho. Na entrega simbólica deste documento, que é este, nós renovamos a nossa união, essa união que faz parte, que é a rede,
E reiteramos as nossas lutas e também reiteramos aos candidatos, às candidaturas, que sem a conservação do Cerrado e a garantia dos direitos dos seus povos e comunidades tradicionais, não haverá um desenvolvimento econômico duradouro para este país. Gratidão.